Aonde é que eu vim amarrar meu bode, meu amigo? Hoje eu vou arrumar problema. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e polêmicas vazias que vai tocar na paixão de muitos torcedores. E eu não vou querer aqui ensinar ninguém a torcer. Nós vamos fazer pior. Nós vamos comparar ídolos. No programa de hoje nós vamos tentar eleger o maior ídolo de um clube brasileiro. Cada clube tem o seu, mas a gente vai buscar uma forma de indicar o maior do maior do maior do maior de todos. Pode dar certo, pode não dar, mas polêmica pouca é bobagem e tem que ser vazia. Essa é a mais vazia de todas. Porque não adianta a gente eleger aqui qual é o maior ídolo de um clube brasileiro, porque o cara que torce pro clube X, ele vai continuar tendo o seu ídolo no clube X. Portanto, nós vamos simplesmente criar aqui uma polêmica bem vazia, mas bacana de se debater. Poxa, Bruno, mas você então quer fazer uma hierarquia de ídolos? Você acha que tem mais ídolos do que outros? Sim, eu acho. A gente vai pegar alguns exemplos para tentar mostrar aqui qual a linha de raciocínio para a gente chegar aonde nós chegaremos, ou seja, na eleição do maior ídolo de todos. E aí eu vou citar só alguns exemplos, porque eu não vou clube a clube, porque o programa aqui tem tempo e nem você vai aguentar se eu ficar falando clube por clube brasileiro, assim, os mais relevantes. Então o programa ia ter meia hora e meia hora você não assiste nem o jornal. Peguemos, por exemplo, o Internacional. Qual é o maior ídolo da história do Internacional? Muita gente vai dizer Falcão, mas há controvérsias. Só que o Falcão, ele acabou, para muitos, arranhando a imagem quando virou treinador, as passagens não foram tão bem sucedidas assim, e tem gente, como o ex-presidente Fernando Carvalho, que era inclusive o presidente do título mundial em 2006, que considera o Fernandão como o maior ídolo da história do Internacional. Fernandão, que inclusive faleceu em 2014 e ganhou uma estátua nos arredores do Beira-Rio. Portanto, o Falcão é o maior ídolo da história do Internacional? Parece que sim, mas não é uma unanimidade. Até porque, por exemplo, você tem nomes mais antigos como o Carlitos, que para muitos torcedores da velha guarda do Internacional é um nome quase que intocável na história do Inter, porque ele viveu uma vida inteira dentro do Internacional. Vamos pegar outro exemplo para você entender aonde é que eu quero chegar. O Vasco. O Vasco teve, durante muito tempo, o seu maior ícone, Roberto Dinamite. Mas o Roberto tratou de arranhar muito a sua história quando resolveu ser presidente do Vasco e testemunhar os rebaixamentos da equipe, né? Ou melhor, comandar os rebaixamentos do Vasco. O Roberto Dinamite saiu da presidência do Vasco menor do que ele entrou. A imagem do Roberto Dinamite como ídolo, ela ficou diferente depois que o Roberto resolveu ser presidente do Vasco. O que poderia ser um conto de fadas virou um pesadelo para o personagem Roberto Dinamite. Isso sem contar que, depois da era Roberto Dinamite, o Vasco teve períodos extremamente vencedores e com peças simbólicas muito fortes. E essas peças concorrem com o Roberto Dinamite. Se você conversar com a turma mais nova, para muitos, o Juninho vai ser o maior ídolo da história do Vasco. Para outros, vai ser o Edmundo. E não dá para você condenar, porque Juninho e Edmundo fizeram parte de equipes muito vencedoras e muito marcantes na história do Vasco. Portanto, o Roberto Dinamite talvez não esteja sozinho na sala do maior ídolo da história do Vasco. Ele divide o ambiente. Quer ver outro clube que tem a sua sala de ídolo, de maior ídolo, melhor dizendo, dividida? O Botafogo. O Botafogo talvez tenha como grande símbolo o Garrincha, mas como maior ídolo o Nilton Santos. Tanto que o estádio do Engenhão passou a ser chamado nos jogos do Botafogo de Estádio Nilton Santos. Não é Estádio Mané Garrincha, que fica em Brasília. Isso sem contar que para a geração também mais nova, o Túlio entra na conta e entra porque em 95 o Túlio foi o personagem principal de um título até então inédito para a vida do alvinegro. E isso não tem preço. E por que eu disse até então não tinha? Porque em 95 o Botafogo ainda não tinha oficializado seus títulos antes da era 71, né? Ou seja, antes do Campeonato Brasileiro virar Campeonato Brasileiro. O Botafogo
Botafogo já tinha um título nacional que depois foi reconhecido como Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos ao que interessa e a gente começa a funilar para chegar no nosso escolhido. Por exemplo, o Santos tem uma unanimidade, só que o caso do Pelé, ele é muito específico. O Pelé, sem dúvida nenhuma, é o maior ídolo da história do Santos. Ele construiu praticamente a identidade do Santos. Talvez seja um dos raríssimos casos em que o jogador ele é tão grande ou maior que o clube. Só que o Pelé vive uma relação muito específica com o brasileiro. No Brasil, talvez o Pelé não seja o ídolo que ele merecesse ser. Talvez não. O Pelé não é o ídolo que merece ser no país. E aí por uma série de fatores, por frases atravessadas, talvez pela postura depois que parou e talvez pela distância, o tempo, os registros que fazem com que aos poucos o Pelé fique distante demais e não tenha o tratamento devido, o tratamento merecido, o tratamento justo para o tamanho que ele é. Se você conversa com um garoto mais novo, apesar dele, óbvio, saber o tamanho do Pelé, o garoto que viu o Robinho, ele pode falar que o Robinho é o maior ídolo da história do Santos, porque para ele a relevância desse cara é gigante. E como as gerações de santistas para chegar até ele, elas estão a alguns passos, talvez ele não tenha recebido o devido tamanho do Pelé. Porque é difícil você ver por aí a reverência que se faz a outros ídolos ao Pelé, mesmo de torcedores do Santos, que viram o Neymar ajudar o Santos a conquistar títulos enormes e levar o nome do Santos para o mundo todo, o Robinho ajudando o Santos a sair de uma fila gigantesca, e foi outro caso de clube que saiu da fila à época oficial de títulos brasileiros. Então a importância do Robinho para o santista ela é gigantesca, assim como o Neymar. E o que eu quero dizer? Que o Pelé é o maior ídolo da história do Santos, mas depois dele vieram nomes muito grandes e com conquistas enormes. Quer ver outro caso, que é quase unanimidade? Renato Gaúcho. Símbolo da conquista da Libertadores, símbolo da conquista do Mundial no início dos anos 80 pelo Grêmio e depois, para completar, ainda importante em 3 passagens como treinador, incluindo a última ganhando uma Copa do Brasil e tirando o Grêmio de uma fila de títulos nacionais. Só que o Grêmio tem gente muito grande, inclusive na própria geração do Renato. Portanto, o Renato acaba, nessa disputa que é muito acirrada, ficando fora. A gente chega aos finalistas, né? Que são 2. Rogério Ceni e Zico. Esses têm histórias muito particulares, uma identidade quase que umbilical com os seus clubes e transformando profundamente as histórias de Flamengo e de São Paulo, como nenhum outro jogador. O Flamengo, antes do Zico, ele tinha como ídolos, tinha o Zizinho, tinha o Dida, que inclusive é até hoje o maior ídolo da vida do Zico. Mas o Flamengo não tinha o tamanho que tem hoje. O Flamengo não era o que é hoje, e o Flamengo é o que é hoje graças ao Zico. E essa é a diferença do Zico para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo. Por mais que eu já ouvi de torcedores de São Paulo que o maior nome da história do clube é o Tele Santana. Mas, na média, o Rogério é unanimidade, com recordes absolutos, com mais de 20 títulos, recordista em jogos, o maior goleiro artilheiro da história, um dos maiores artilheiros da história do clube, o jogador que mais vezes foi titular por uma equipe no futebol, e passando gente como o Ryan Giggs, passando gente como o Pelé e por aí vai. Ou seja, o Rogério é o São Paulo. Só que o São Paulo já era enorme antes do Rogério. E essa é a grande diferença. O Rogério, ele conquistou títulos que o São Paulo já tinha. É óbvio que a entrega, os 25 anos de São Paulo, as frases que ele já falou de amor ao clube, inclusive deixando o São Paulo num patamar, para ele, acima da seleção brasileira. Tudo isso faz com que o Rogério seja um mito na história do São Paulo. Só que era uma história já riquíssima antes do Rogério, por nomes como o Tele e o Raí, símbolo de um São Paulo que ganhou quase tudo em 91, 92 e 93. O Raí, inclusive, que durante um bom tempo foi considerado o maior ídolo da história do clube, mas hoje ele, inclusive, já passou o bastão e disse que é o Rogério, sem dúvida. E a era Rogério ainda teve também o Muricy. Inclusive, quando você lembra do São Paulo tricampeão, do São Paulo que venceu o brasileiro de forma consecutiva e convincente, você não fala a era Rogério Ceni, você fala
a era Muricy. Mas repito, o Rogério está num patamar sozinho na história do São Paulo. Mas e o Flamengo? O Flamengo era popular, o Flamengo já era grande, mas depois do Zico ficou gigantesco. Se o Flamengo é o que é, se tem essa identidade, se tem ainda mais popularidade, se é uma marca ainda mais conhecida nacional e mundialmente, se deve ao Zico. O Zico que foi cria da casa e que dedicou praticamente a vida inteira ao Flamengo. Não jogou em outro lugar no Brasil, apesar de ter saído num hiato para jogar na Itália. Mesmo assim, a entrega do Zico para o Flamengo, além de rara, foi extremamente vitoriosa. Aqui, ó, a lista de títulos relevantes do Zico com a camisa do Flamengo. Isso sem contar que o Zico é o maior artilheiro da história do clube, é o maior artilheiro da história do Maracanã, que é o estádio mais importante do planeta. E o Zico foi o protagonista de todos esses títulos relevantes. Títulos que o Flamengo não tinha. Portanto, o Zico deu à nação rubro-negra algo que o clube não conhecia. E para completar, o Zico nunca se envolveu numa polêmica, né? Ele nunca fez nada para você colocar um asterisco na história do Zico enquanto referência rubro-negra. E para um cara desse tamanho, com essa importância e com essa popularidade, você não ter nada para falar é raríssimo. É quase um milagre. O Zico produziu o Flamengo, que hoje é o clube mais popular do futebol brasileiro, com a maior torcida, com os índices de audiência absurdos, com uma relevância enorme, com torcidas por vários estados do país. Tudo isso se deve à geração do Zico. Todos os ídolos têm os seus lugares na história, são importantíssimos para os seus clubes, mas nenhum clube deve tanto a um jogador como o Flamengo deve a Arthur Antunes Coimbra. E isso faz do Zico o maior ídolo para um clube no Brasil. Ninguém se compara ao Zico no futebol brasileiro no caráter idolatria. O Zico é uma unanimidade, não dá para discutir. Chegou a hora de opiniões que você não tem o direito de ter. E o Opiniões de hoje, claro, tem a ver com o Zico e a ver com a Copa de 1986. E aí você pega 86, Zico e lembra do quê? Pênalti. E aí fala, o Brasil foi eliminado em 86 por causa do Zico. Essa é uma opinião que você não tem o direito de ter. Além de ser uma opinião errada, é uma puta injustiça. Primeiro que a preparação daquela seleção foi uma zona, até o retorno do Tele. Você tinha Falcão e Zico machucados, tanto que o Zico não foi titular em nenhum jogo. O Zico estava naquela Copa do Mundo no sacrifício. E entrou no jogo contra a França machucado. E na primeira bola achou um passe maravilhoso para o branco sofrer o pênalti. Se não é o Zico entrar, muito provavelmente não teria aquele lançamento e não teria nem pênalti. Portanto, o Zico tinha uma carta bônus na manga, só que acabou desperdiçando. Mesmo com o pênalti perdido, o jogo foi para os pênaltis e tinha a chance do Brasil passar, não tinha? Óbvio que tinha. E aí o que aconteceu nos pênaltis? O Zico fez o seu pênalti. E quem perdeu as suas cobranças? Sócrates e Júlio César. Portanto, colocar na conta do Zico a eliminação na Copa de 86 é errado. Você não tem o direito de ter essa opinião. Basta ler e rever a história para saber que não dá para personificar em um jogador uma eliminação. É sacanagem, é errado e é injusto. Então é isso, Polêmicas Vazias toda sexta-feira no YouTube dos canais Esporte Interativo. Se você já é inscrito, parabéns. Se não é, se inscreve e aproveita, clica no sininho para receber notificação. E mais importante, dê o seu likezinho maroto, curta, compartilhe e comente lá, que é importantíssimo para a gente ter um fórum efervescente e surpreendentemente educado. Falar em comentários, semana que vem, ó, eu vou lá nos comentários para tirar a sugestão do nosso próximo programa. Eu já tenho um arquivo com algumas sugestões salvas, mas vai que surge uma melhor, né? Portanto, aguardo a sua dica. Que preste.